E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos então falar sobre um salmo muito bom. O vídeo inteiro vai ser sobre esse salmo porque ele é um pouco longo, mas é o tempo perfeito para fazer um vídeo, comentar algumas coisas. E é isso então. Dois recados, né? Antes de começar. Então, primeira coisa. Bom domingo para vocês, se vocês estiverem vendo no vídeo que eu vou postar. Aí, nesse domingo eu vou estar fazendo o Enem, o primeiro dia, né? Então eu peço que vocês orem por mim. Eu ainda não sei exatamente todos os planos do Criador para minha vida, mas eu estou estudando ainda, então vou fazer o Enem. Então eu peço que vocês orem por mim, para que eu fique calmo, enfim, vá bem, que seja feita a vontade do Criador. E que mais? E eu estou planejando um vídeo para falar sobre casamento, e eu vou falar sobre os prós e os contras do matrimônio atualmente, né, sobre que vale a pena, mas que é necessário entender o que é a aliança do casamento, a questão do fim dos tempos, né? A questão de como que vai ser para as crianças pequenas, essas coisas. Então vai ser um vídeo que vai ser muito interessante e que eu vou tentar trabalhar com os dois lados. Enfim, então eu abri aqui e veio no Salmo 37, um salmo que eu nunca fiz vídeo ainda, e parece que ele vai ser interessante de falar, tá bom? Então é a justiça de Deus para com os justos e ímpios. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Acredito que começou o barulhinho aqui, vou desligar da tomada. Negócio. Você é louco. Bem na hora do vídeo. E outra coisa, eu tô de boné porque meu cabelo tá meio bagunçado e tal, e eu vou ficar de boné. Então, vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, com os ímpios que acabam desfrutando dos reinos desse mundo, de poder, de controle e de todos os prazeres desse mundo, e nós não podemos e não devemos ter inveja deles. Pelo contrário, nós temos que ter dó deles, ou, enfim, esperar a justiça do Criador, porque nós temos a esperança da salvação, da vida eterna. Então, o Criador tem ciúmes, isso é bíblico. Então, se você despreza a salvação e os presentes que Deus nos deu, a pureza, a paz, enfim, a proteção que Ele nos concede, até as bênçãos, né? Tudo que o Criador nos concede de bom, se você fica invejando os ímpios, o Criador não se agrada disso e pode não acabar muito bem. Então ele fala para descansar no Criador e esperar nele. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, que é o que o Messias fala, inclusive, uma bem-aventurança, né?
de bem-aventurados os mansos, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conversação. Ou seja, os nossos diálogos, inclusive, não combinam com os diálogos dos ímpios. Nós não nos assentamos nas rodas dos escarnecedores. Então, até na própria escola, pelo menos a maioria de nós, eu não sei a idade, se tem mais homens, mulheres assistindo o vídeo agora, mas chega uma hora que você vê as pessoas falando tanta porcaria, tanta besteira, sabe? Só coisa baixa, coisa inútil. E quando você vai tentar trazer um tema mais virtuoso, enfim, ser diferente, isso acaba que espanta essas pessoas, acaba gerando até zoação, dependendo, enfim. E acaba gerando essa desconexão que já é um sinal de que somos escolhidos do Criador e da santificação do mundo. E se o mundo te ama, cuidado, tá? Porque o mundo odeia o Messias e o Evangelho é a verdade. Então, eu estaria preocupado se o mundo me amasse, inclusive. E se tivesse tudo indo muito fácil, ia significar que, enfim, que talvez eu não estivesse no caminho estreito. Então vamos lá. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Então chegamos ao versículo 18, na metade do Salmo. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então olha que interessante, né? Em outro momento, a Bíblia fala que eles serão lançados ao lago de fogo, e a fumaça de seu tormento subirá para sempre. Então, a interpretação dos originais, certo? Interpretando o que o Messias fala, alguns serão açoitados com poucos açoites e outros com muito. Então, o Criador, a alma não é eterna, primeiramente. Nós fomos criados, o Criador que é eterno. E Ele tem o poder, assim como Ele nos criou e você não escolheu nascer, para encerrar com uma alma. Então existe uma doutrina que a católica e infelizmente muitas igrejas que não buscam profundamente estudar as verdades escriturísticas pregam, que se chama tormento eterno. Não, o inferno não é eterno, o Criador não vai estar punindo as pessoas eternamente, sendo que elas estiveram por alguns anos, um período de tempo, cometendo pecados e impiedades. O Criador não tem esse caráter. Então, quem vive eternamente é aquele que ama o Criador, é aquele que foi remido no sangue do Cordeiro, que é justo e que será salvo, ressuscitado e que não enfrentará o dano da segunda morte. É a segunda morte a ser lançado ao lago de fogo após a punição segundo as suas obras no Hades, por causa da justiça do Altíssimo. E a fumaça de seu tormento, que é a consequência, subirá para todo sempre, porque a consequência é que eles não existirão mais. Então é pesado, mas faz muito mais sentido do que ficar lá no inferno queimando por milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões de anos. Não faz sentido nenhum. E tem gente que diz, né, isso é uma doutrina errada, da imortalidade da alma, como se o Criador não pudesse destruir um espírito, né? Isso é uma coisa ridícula, né? Tipo, o Criador não pode, porque nós somos eternos. Não, só Ele é eterno.
A Bíblia não fala nada disso. Então ele pegou, nos deu um corpo, né, fez com Adão lá, e assoprou o espírito de vida no corpo dele. Então, o espírito com o corpo formou alma vivente. Então, primeiramente, é uma coisa que o mundo não sabe e que as igrejas não ensinam, infelizmente. Uma coisa para a vida mesmo, para nós sabermos. A alma é a junção do espírito com o corpo, tá? A alma é a junção do espírito com o corpo. E o espírito, o Criador, primeiramente, então, a alma não é eterna. E outra coisa, o espírito, se quiser encerrar, se o Criador quiser encerrar com o espírito de alguém, ele consegue. Meio óbvio, né? Então é isso, irmãos. Talvez nem todos soubessem dessa questão. Então vamos lá. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Então olha o poder do justo, não, do Criador, né? Confundi. Que o Criador abençoa herdarão a terra, e se o Criador amaldiçoar alguém, serão desarraigados. Não tem o que fazer, é soberania divina, não é a nossa vontade. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta e a sua semente é abençoada. Então, o Criador, mesmo que muitos justos, talvez para não se apegarem com as coisas do mundo, por não saberem utilizar das riquezas que o Criador dá, porque se o Criador enriquece alguém, essa riqueza é para você ajudar o próximo, para você investir no ministério, investir no reino do Criador. Portanto, muitas vezes o Criador mantém alguém ali numa faixa mais pobre para essa pessoa ficar mais perto dele e não se corromper. E muitas vezes, na grande maioria das pessoas que enriquecem, o que elas querem fazer? Sair viajando, conhecer o mundo, aproveitar a vida. Só que não é isso. Assim, aquele que é justo, que é remido, que é salvo, óbvio, nós temos os nossos desejos e não estou falando que você nunca mais vai poder comer um churrasco ou nunca vai poder ir para a praia, não é isso. Mas muitos dos nossos desejos nós teremos que abdicar, sacrificar para focar na vida eterna, porque se o Criador te deu, por exemplo, recursos financeiros, se ele enriquece um servo dele, ele vai cobrar isso. Se ele deu a palavra, se ele deu sabedoria, inteligência, ele vai cobrar, tudo ele vai cobrar, força. Então nós temos que ter esse temor de Deus e pedir para nós utilizarmos os recursos que ele nos deu, sejam eles físicos ou psicológicos, enfim, corporais. Então dessa forma, os recursos que o Criador nos dá têm que ser utilizados para o reino de Deus, certo? Por isso que é muito difícil de um rico entrar no reino dos céus, porque a maioria acaba vivendo para si, dá alguma esmola e já se sente que é suficiente para ir para o céu, né? Sendo que as pessoas não entendem o que está escrito aqui, que a salvação não é por você ser bonzinho, não matar ninguém. A salvação é pela graça do Criador, pelo sangue de Jesus que nos santifica, só que nós temos que permanecer na videira, permanecer e frutificar, porque aquele que não dá frutos é lançado fora. Então sim, a salvação é pela graça, ou seja, não é por você ser bonzinho, e ao mesmo tempo é necessário você seguir o caminho estreito. É simples de entender, mas muitos complicam por causa da corrupção do ser humano que não quer aceitar a verdade, principalmente os ímpios, né? Que, enfim, acham que podem viver de qualquer jeito e herdarão o reino dos céus. Eles não leem a palavra. Aparta-te do mal e faze o bem e viverás para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então,
Óbvio que não é isso que comprova, nós temos que fazer um estudo total da Bíblia para falar sobre contra o tormento eterno. Mas isso daqui já embasa também, porque ele fala que os santos viverão para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Entende? Eles não viverão para sempre. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, a sua língua fala, os seus passos não resvalarão. Então, finalizando aqui, mais alguns versículos. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Nossa, é longuinho esse salmo, acabou até ficando com uma duração alta esse vídeo, né? Mas agora falta 5 versículos, tá? Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Ou seja, o justo é pobre de espírito, como Davi dizia, no sentido de que ele compreende a sua pequenez, a sua impotência e a total necessidade do Criador. Diferente de pessoas que acham que são deuses. Ah, porque eu crio a minha própria realidade dentro da minha consciência. E vocês só pensam em pecado, em condenação, e vocês criam essa consciência. Tá bom, então. Então, vamos ver se essas pessoas que acreditam nisso terão o poder de criar o próprio céu delas quando elas partirem dessa terra. Vamos ver. Eu prefiro confiar no Criador do que confiar em mim mesmo. E dizer que eu sou um Deus. Eu não sou nada, eu sou pó. Eu preciso estar constantemente me rendendo ao Criador para que eu não me desvie do caminho estreito e não caia em pecado. A gente necessita dele. Permaneçam em mim, ele disse, para que vocês não pequem, para que vocês permaneçam nos mandamentos, no amor, para dar fruto e para herdar a vida eterna. Nós temos que permanecer nele, rendidos. Isso é mais importante do que desenvolver a nossa inteligência, do que os estudos, do que qualquer coisa nesse mundo. É necessário, sim, nós sermos disciplinados e lermos a Bíblia. Só que tem pessoas que são super conhecedoras da palavra, mas utilizam para o mal. Então, o mais importante, em primeiro lugar, é a rendição. E aquele que se rende naturalmente vai entender que ele precisa se alimentar da palavra, precisa do Criador. Então, a nossa salvação vem dele, do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e ele é a nossa fortaleza. Ele nos ajuda, ele nos livra, e ele nos salvará, nos livrará dos ímpios, porque nós confiamos nele, tá? Então, vamos confiar no Criador, tá bom, meus irmãos? Que vocês tenham um excelente dia, que o Criador vos abençoe muito, tá bom? Espero essa palavra ter edificado vocês, né? Esse salmo, com certeza, são as palavras do Criador que vão entrando, trazendo luz e nos purificando, né? Porque é a verdade, vai libertando, e quando entra a verdade, entra a luz, as trevas e as mentiras têm que sair da nossa vida. Tá bom? Então que o Criador vos abençoe muito e até a próxima. Fui!